Alô, comunidade! Boa tarde, Brasil! Eu sou Rodrigo Viana e esse é o ICL Urgente, sempre às 5 horas da tarde, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Informação, a análise a quente dos fatos. E com a gente na atualização de notícias lá na nossa redação, Laura Couto. Boa tarde, Laura. Chegou a sexta-feira, Laura? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. Como diz o Chico Pinheiro, graças a Deus, hoje é sexta-feira. É isso, Laura. Boa tarde para você que mora nesse país em que o confronto do legislativo com o executivo, ou seja, do centrão com o governo Lula, vai se resolver no Supremo. O presidente Lula já tomou a decisão de judicializar, de enfrentar no Supremo esta decisão do Legislativo de cassar o aumento do IOF proposto pelo governo federal. É um choque entre os poderes, a gente vai tratar daqui a pouco sobre isso, é uma notícia importante desta sexta-feira. E, gente, o Supremo adquiriu tamanha importância no Brasil que hoje outra notícia, talvez a mais importante de Brasília, também está lá, no plenário do Supremo Tribunal Federal. Está acontecendo nesse momento uma audiência sobre a execução das emendas parlamentares impositivas. Olha só, a gente tem imagens ao vivo agora, A audiência foi convocada pelo ministro Flávio Dino, que é relator das ações que tratam sobre esse tema no Supremo. A ideia é discutir se os repasses de emendas aos senadores e deputados são compatíveis com a Constituição Federal. Repasses que foram aumentando e que foram adquirindo características estranhas. Às vezes emendas secretas, as tais emendas PIX, emendas impositivas, enfim. As ações contra esse tipo de execução de emendas parlamentares, as ações foram apresentadas pelo PSOL, pela Procuradoria-Geral da República e a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE. E aí o encontro promovido pelo Flávio Dino não é um julgamento, é uma audiência para ouvir especialistas, ouvir integrantes do governo, associações, gente da sociedade civil também que entenda deste assunto. Os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, desistiram de comparecer. Eles foram convidados e disseram, não, obrigado, não vamos. Mandaram, no lugar deles, advogados da Câmara e do Senado, o que já é um sinal deste choque. O Legislativo não gosta nada de ver o Supremo dizendo, olha, as emendas parlamentares estão indo por um caminho, talvez até inconstitucional. Durante a audiência no STF, Flávio Dino respondeu às críticas que vêm de muitos setores, principalmente da direita e da extrema-direita. Críticas de que o STF estaria usurpando, invadindo atribuições do Congresso ao regulamentar as emendas. Vamos ouvir o que disse Flávio Dino. Vamos lá. Se o Congresso Nacional quiser tirar a responsabilidade fiscal da Constituição, pode tirar. Se o Congresso Nacional quiser tirar o presidencialismo da Constituição, pode tirar. Assim como também pode desconstitucionalizar o devido processo legal orçamentário. Mas enquanto estiver na Constituição, não se cuida, portanto, de uma invasão do Supremo, e sim de um dever. Se nós temos normas constitucionais que estão aparentemente em dissonância, a harmonização de tais normas é uma atividade tipicamente jurisdicional em todos os países do mundo, enquanto o Brasil for um regime democrático. Portanto, não há nenhum intuito de usurpação de atribuições de outros poderes. Não há usurpação dos outros poderes, e ele disse, inclusive, me pareceu num tom irônico, Enquanto o Brasil for um país democrático, cabe ao Supremo harmonizar decisões que possam contrariar o que diz a Constituição Federal. Se o Congresso quiser acabar com a responsabilidade fiscal na execução do orçamento, aí ele tira da Constituição. Mas enquanto tiver isso na Constituição, disse o Flávio Dino, o Supremo tem todas as atribuições, sim, para dizer se desse jeito aí é constitucional ou é bandalheira e é inconstitucional. É isso que está sendo discutido nesta audiência. E nós vamos direto para Brasília, porque está lá o Guga Noblat desde cedo acompanhando esta audiência e a gente vai falar ao vivo agora lá da porta do Supremo Tribunal Federal. Guga, bem-vindo ao ICL Urgente. Se você puder fazer um resumo para a gente do clima e do que foi discutido nesta audiência. Obrigado pela sua participação.
Que isso, Rodrigo. Obrigado também. É um prazer estar com você e com a Laurinha. Olha, quem está usurpando o poder, na verdade, são os deputados, que estão abocanhando quase 20% daquilo que o governo tem para investir, a verba discricionária, o dinheiro que, de fato, não é considerado um gasto obrigatório, que o governo pode apontar para onde vai. Está indo todo ele, grande parte, 20%, fora do padrão de qualquer país desenvolvido, está indo, sim, uma boa parte desse dinheiro para os deputados. Eles aqui apontam para onde será o destino dessa verba, e é claro que eles não querem perder essa boquinha. O Flávio Dino tem comprado essa briga aí com os deputados, já tem a emenda PIX que ele mandou que tivesse regras mais transparentes, pudesse ser rastreado o dinheiro, saber também o destino da grana. E aí já começou ali, né, a comprar uma grande briga com os deputados, com os senadores, e hoje a gente tem mais um capítulo dessa briga, que foi essa audiência, está sendo essa audiência. Ele convidou 32 especialistas para debater esse tema, claro, todos eles contrários à emenda impositiva como está sendo feito hoje. Não teve ninguém favorável, a não ser os advogados do Hugo Mota, né, os advogados do Senado e da Câmara e do Alcolumbre, que não vieram. Teve esse anticlima, que estava todo mundo aguardando aqui um embate entre o Flávio Dino, Hugo Mota e Alcolumbre. Mas, claro, eles não vieram de última hora, disseram que não compareceriam, mandaram os advogados, porque, afinal de contas, ia ficar feio, né? Tá todo mundo achando que ia ficar feio para eles, Guga, já que hoje tem uma turma grande aqui que tem muitos argumentos contrários à emenda impositiva. Não, Guga, eu queria te perguntar sobre isso. A ausência de Hugo Mota e de Alcolumbre diz muito sobre o clima que a gente vive hoje aí na Praça dos Três Poderes, né? A gente tem essa derrota que o Congresso impôs ao governo Lula na questão do IOF e o Lula decidiu hoje que vai judicializar a questão, isso de um lado. E de outro, esta questão das emendas parlamentares. Então, tem um clima aí, foi um recado, o não comparecimento dos dois é um recado para o Supremo, de certa maneira? Na verdade, eles terem confirmado a presença ontem e não terem vindo, claro, isso eles tentaram passar um recado, sim. Eles mostraram o quão envolvidos estão nesse tema, mostraram que estão realmente à frente dessa disputa contra o STF. Compraram também uma briga com o Flávio Dino, mas não vieram, de última hora não vieram, mandaram apenas os advogados, mas a pressão foi feita, né? O recado foi dado. O que eles passaram de mensagem é que tanto o presidente do Senado quanto da Câmara vão fazer de tudo para que não tenha nenhum tipo de mudança aí nessa questão das emendas impositivas. É muita grana, né? 35 bilhões de 50 bis são impositivos e é claro que eles não querem perder esse poder. Dizem, inclusive, que eles é que estão usurpando o poder aqui, né? Afinal de contas, seria atribuição do Executivo, do presidente Lula, indicar onde seria destinado boa parte aí desse dinheiro discricionário, dessa verba discricionária, que é aquela verba que ele pode alocar em algum local, não é o dinheiro que já é um gasto obrigatório. E aí a gente vê que aqui no Brasil, ao contrário de outros países desenvolvidos, a gente tem quase 20% do dinheiro, que é o dinheiro discricionário, que pode ser investido na mão de deputados e senadores, sendo que em outros países da OCDE, o Brasil ainda não está lá, não chega nem a 1% o valor da receita, do orçamento que é destinado pelos deputados. Então é uma distorção muito grande e a gente viu hoje, de fato, mais um capítulo dessa batalha entre Flávio Dino e o Congresso Nacional. Ô, Guga, essa distorção começa na época da Dilma e depois se aprofunda no governo do Bolsonaro, não é isso? A partir do Eduardo Cunha. Conta pra gente isso rapidamente, por favor, Guga. Pois é, em 2015 o Eduardo Cunha se aproveitou daquele momento ali da Dilma enfraquecida, com denúncias da Lava Jato, impeachment da Dilma. O Eduardo Cunha, que era o presidente da Casa, da Câmara, ele foi e conseguiu unir ali os deputados em torno dessa proposta de você
tornar obrigatório os gastos do governo e ainda colocaram um valor que teria que ser 1,2% da receita corrente líquida, que é praticamente o dinheiro total do governo. Depois isso subiu. Em 2019, no governo Bolsonaro, eles criaram a emenda PIX, eles também alargaram esse dinheiro, colocando mais, despejando, criando aquele orçamento secreto, que na verdade era a emenda do relator. O relator do orçamento ele também pode destinar emendas, e aí eles colocaram bilhões na mão da emenda do relator, do chamado orçamento secreto, e os deputados indicavam para onde o dinheiro ia sem sequer dizer quem era o deputado. Ficava tudo no nome do deputado que era o responsável pela emenda, que era responsável pela relatoria. Então, teve ainda o orçamento secreto, além da emenda PIX, todos esses dois criados ali durante o governo Bolsonaro em 2019. Em 2022, eles aumentaram para 2% da receita corrente líquida do governo, e aí a gente está vendo agora esse valor da chamada emenda impositiva chegar a 35 bilhões e a emenda parlamentar alcançar 50 bilhões graças a essas mudanças. Muito bem. Guga, obrigado pela sua participação. Você volta ao longo do ICL Notícias, segunda edição, daqui a pouquinho, né? Para trazer mais informações, talvez já com a conclusão. Lá. Obrigado, Guga, pela participação aqui no ICL Urgente. Até mais. Valeu. Obrigado. Muito bem, a gente teve ao vivo até mais. O Guga Noblat, lá do Supremo Tribunal Federal, acompanhando essa importante audiência. Parece que é uma questão técnica, né, pessoal? Mas é o núcleo da disputa do poder hoje no Brasil. Quem é que manda? Nós temos uma tentativa do Centrão de impor uma espécie de parlamentarismo, né, sem autorização, porque o Brasil é presidencialista. Por isso que o Flávio Dino falou agora há pouco. Nós trouxemos aqui, se quiserem tirar o presidencialismo da Constituição, tirem, mudem a Constituição. Mas o Brasil é presidencialista. Então, é uma tentativa de impor o poder do Centrão pelo parlamento, né, usurpando, sim, a Constituição brasileira. Por isso que isso está em debate no Supremo Tribunal Federal e abre margem para muita bandalheira, para desvio de todo tipo. Pra vocês terem uma ideia, o ministro Cássio Nunes Marques determinou hoje o afastamento de 2 prefeitos no interior da Bahia, suspeitos de desvio de emendas parlamentares, que os parlamentares mandam dinheiro para a prefeitura, muitas vezes tem uma jogada entre parlamentar, prefeitura e intermediários que recebem uma grana, né, para fazer esse trabalho de atravessadores de emenda. Olha o absurdo a que nós chegamos com esse domínio do Centrão sobre o orçamento brasileiro. A operação da Polícia Militar lá na Bahia, né, a Operação Overclean, né? Operação Overclean mira uma organização criminosa suspeita de envolvimento em fraudes licitatórias, desvio de recursos públicos provenientes de emendas parlamentares, corrupção, lavagem de dinheiro. Foram afastados cautelarmente de suas funções os prefeitos dos municípios baianos de Ibipitanga, Humberto Raimundo Rodrigues de Oliveira, e o prefeito de Boquira, o Alain Machado. Então estão aí os 2 prefeitos afastados. Ao todo, são cumpridos 16 mandados de busca e apreensão e 3 ordens de afastamento cautelar de servidores públicos. A gente segue acompanhando e no N2 voltamos com mais informação ao vivo, direto do Supremo com a nossa equipe. É muito bom ter repórter lá em campo e hoje é o Guga Noblat trazendo as informações para a gente. Pessoal, falando de conflito entre os poderes, importantíssimo, hein? Hoje, nesta sexta-feira, o presidente Lula decidiu entrar mesmo com uma ação no Supremo Tribunal Federal para questionar o golpe parlamentar patrocinado por Alcolumbre e Hugo Mota, para questionar o decreto que foi aprovado no Congresso esta semana, derrubando o aumento do IOF proposto pelo governo. É o Legislativo entrando numa prerrogativa do Executivo. O martelo, né, a decisão de entrar com esta ação, martelo foi batido após uma longa conversa entre o presidente e o ministro da AGU, Advocacia Geral da União, o Jorge Messias. A conversa aconteceu ontem e a decisão saiu hoje. Agora cabe a Messias, a AGU, decidir como e quando judicializar o tema no Supremo. Aí é uma discussão técnica. A avaliação dentro do governo é que, ao sustar o decreto presidencial do IOF, o Legislativo infringiu a separação entre os poderes. Laura Couto traz mais informações para a gente. Laura.
Rodrigo, auxiliares do presidente Lula dizem que ele está muito decepcionado com a postura do presidente da Câmara, Hugo Motta, que pautou o tema sem avisar o governo. Em nota, a AGU afirmou que iniciou, a pedido do Lula, uma avaliação técnica sobre as medidas jurídicas a serem adotadas para preservar a vigência do decreto do aumento do IOF. O órgão afirmou que solicitou informações ao Ministério da Fazenda para embasar os estudos. Mas enquanto a equipe econômica é favorável a judicializar o caso no STF, a ala política resiste por entender que isso pode azedar mais a relação entre o Legislativo e o Executivo. Agora, uma notícia que saiu agora há pouco. Quem também entrou na briga foi o PSOL, que já ingressou com uma ação no STF, independentemente da ação do presidente Lula preparada pelo governo. Então é isso, Laura. De um lado, é o próprio governo judicializando, tem a decisão de judicializar, falta, claro, isso é uma ação que você não prepara em algumas horas, né? Você precisa municiar a AGU, né, tecnicamente, embasar e saber a melhor hora de entrar com esta ação. E o PSOL, partido político, também pode entrar com ação entendendo que houve uma invasão de atribuições. O Legislativo deu uma espécie de golpe parlamentar impedindo Lula de governar. É isso que está sendo feito pelo Legislativo no entendimento do governo Lula. Segundo o blog do jornalista Lauro Jardim, do Globo, Lula pode se reunir ainda hoje com Hugo Motta e Alcolumbre para discutir a derrubada do aumento do IOF pelo Congresso. Na conversa, certamente, o outro tema que nós tratávamos agora, as emendas parlamentares. Os dois temas se comunicam. O Congresso derrubou o IOF como parte de um projeto para enfraquecer o Lula para 2026, mas também, em muitos casos, em muitos parlamentares, porque estão bravos, querem que as emendas sejam liberadas de forma rápida e o governo não tem liberado e o Supremo está barrando, dizendo que é ilegal. Então, os dois temas se comunicam e Lula deve se reunir com Alcolumbre e Hugo Motta. Agora, o clima de traição, como é que você conversa com Hugo Motta, que prometeu não pautar o tema e na calada da noite pauta, trai o governo e causa uma crise institucional calculada para ajudar a direita em 2026. Vamos continuar acompanhando esse tema que é super importante para o país. A Polícia Federal marcou para a próxima terça-feira, dia 1º de julho, os depoimentos de Fábio Van Garten, você se lembra dele? Fábio Van Garten, assessor, advogado de Bolsonaro, e também o atual advogado de Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno. Então é o ex-advogado Van Garten e o atual, Paulo Cunha Bueno. Eles serão ouvidos na investigação sobre uma possível prática de crimes de obstrução de investigação de infração penal, envolvendo organização criminosa. Obstrução de justiça. Obstrução de justiça. Na apuração sobre tentativa de golpe de Estado. Os depoimentos vão acontecer de forma simultânea por volta das 14 horas. Assim, um não vai saber o que o outro está contando para a Polícia Federal. A não ser que tenham combinado antes, o que pode ter acontecido também. Também na próxima terça-feira serão ouvidos o réu Marcelo Câmara, militar, é réu no caso de golpe de Estado, acusado de participar da trama golpista, e também o advogado dele, o Eduardo Kuntz. Então, um monte de gente sendo ouvida. Esse é o Marcelo Câmara, ó, esse que está aqui. Você que nos acompanha só por áudio, se puder olhar agora para a tela, o Marcelo Câmara, militar, réu por golpismo, e o advogado dele, Eduardo Kuntz, também serão ouvidos pela PF. Laura Couto explica melhor para a gente essa história. Laura. Rodrigo, o que aconteceu foi o seguinte: a Polícia Federal entregou ao STF informações de um celular que pertencia a uma das filhas do Mauro Cid. Com isso, como vocês se lembram, o Moraes determinou a abertura de um inquérito para apurar se o réu Marcelo Câmara, que a gente estava citando, que é ex-assessor do Bolsonaro, e o seu advogado, o Eduardo Kuntz, tentaram obstruir as investigações da tentativa de golpe de Estado por conversar com o delator, o Mauro Cid. Só que esse conteúdo do celular mostrou que o Kuntz, o advogado, não foi o único a procurar a filha e também a esposa do Cid. Segundo a PF, o Fábio Van Garten, o ex-advogado e ex-assessor do Bolsonaro, também fez intensas tentativas de falar com a família do Mauro Cid. Por isso, ele deve depor sobre uma possível obstrução da investigação. Já o Paulo Bueno, que é o atual advogado do Bolsonaro, teria tentado contato com a mãe do Cid, a Agnes Barbosa Cid. Segundo a PF, o Bueno e o Kuntz, que é o advogado do Marcelo Câmara, cercaram a mãe do Cid na Ípica, aqui de São Paulo, na intenção de demover a defesa do delator Mauro Cid. Então é grave, né? Tem vários indícios de que os advogados tentaram conversar com os representantes ou com a família de Mauro Cid para interferir. Essa é a investigação, né? Tem que ver se foi isso mesmo, para interferir na investigação do golpe de Estado. Mauro Cid confirmou em depoimento prestado nesta terça-feira que Van Garten e Paulo Bueno tentaram mesmo entrar em contato com a filha dele, com a esposa, com a mãe, para interferir na delação premiada. Olha, Fábio Van Garten,
pode estar se enrolando e pode virar réu. Ele estava sendo poupado aí nas investigações do Supremo Tribunal Federal. Falando em golpista, falando em Supremo, o advogado do general Braga Neto, o advogado José Luiz de Oliveira... Opa, vou interromper esta notícia. Laura Couto tem informação urgente da redação. Laura, é com você. Rodrigo, notícia de agora. O ministro Alexandre de Moraes marcou audiências para ouvir as testemunhas de defesa do núcleo 2 da trama golpista. Esse núcleo é composto por 6 pessoas, entre elas o Silvinei Vasquez, que é o ex-diretor-geral da PRF, o general Mário Fernandes e o Felipe Martins. Preste atenção nisso, o Felipe Martins convocou o Carlos e o Eduardo Bolsonaro, os filhos 02 e 03 do ex-presidente Jair Bolsonaro, como testemunhas. Rodrigo. Laura, então vamos começar a ouvir testemunhas do núcleo 2. O núcleo 1 já foi, agora já teve até a cariação e tal, agora núcleo 2 começa a ouvir testemunha e a Laura trouxe aí pra gente, se eu entendi bem, Carlos Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, testemunhas de quem mesmo, Laura? Não sei se a Laura pode voltar. Felipe Martins. Que é aquele que fez um sinal. A informação é da Juliana Dalpiva. Juliana Dalpiva confirma pra gente. Então, em cima da hora aqui, a equipe do ICL apurando, vai ter depoimento. Será que o Eduardo vai depor lá dos Estados Unidos, Laura? Isso ainda não está claro, Fica né? Fica a dúvida. Fica a dúvida. Sexta-feira com notícia quente aqui na hora do ICL urgente. Eu vou retomar, então, a notícia sobre o Braga Neto, que a gente estava falando, enquanto a gente espera depoimento, inclusive, de Carluxo aí, hein? Lá como testemunha. Mas o advogado do Braga Neto, o Zé Luiz de Oliveira, conhecido como Juca, advogado no processo da tentativa de golpe, acionou a OAB contra o ministro Alexandre de Moraes. O advogado considera que Moraes violou as prerrogativas do direito ao vetar que a defesa de Braga Neto gravasse a audiência de acariação. Vocês lembram? O Braga Neto teve acariação com Mauro Cid. E o Alexandre de Moraes disse que não ia gravar, não ia transmitir. E o Juca, né, o advogado, considera que foi uma violação das prerrogativas da defesa. Laura Couto tem mais detalhes. Segundo José de Oliveira Lima, a gravação é garantida por lei e o ato de acariação foi o único realizado a portas fechadas, sem fundamentação adequada, segundo o advogado. O Juca, que é o advogado do Braga Neto, ele ainda defendeu que a gravação da acariação entre o Cid e o Braga Neto era mais importante do que qualquer outro depoimento da ação penal, porque ela permitiria a captação de todas as nuances de tom. E isso facilitaria esclarecer quem que está mentindo nessa versão dos fatos, Rodrigo. Fica aí, é uma reclamação que ele faz para a OAB e fica registrada. Eu acho que ele está jogando já para o futuro, Laura, e todas e todos que nos acompanham. Depois de Bolsonaro condenado, imagine lá para frente, muda a conjuntura política, você tem um governo de direita e aí ele vai ter houve uma série de erros no julgamento do Bolsonaro. Por exemplo, aí ele vai citar isso aqui, por isso que ele está deixando registrada a reclamação pelo fato de não ter sido gravada a acariação. Eu estranho também, porque tudo foi gravado, menos a acariação. É estranho, no mínimo estranho, e eu não tenho motivo nenhum para defender Braga Neto, muito pelo contrário. Bem, o Google, uma das Big Techs, o Google, se manifestou hoje sobre a decisão do Supremo, decisão relativa ao Marco Civil da Internet, que prevê novas regras para responsabilizar as plataformas digitais por conteúdos publicados. Você sabe que por 8-3 esta semana, o Supremo determinou que as redes sociais têm o dever de retirar conteúdos ilícitos após o aviso às empresas, sem obrigação de ordem judicial. O Supremo decidiu que basta uma citação extrajudicial. Laura Couto conta mais pra gente também sobre esse caso. Rodrigo, em resposta à decisão do STF sobre o Marco Civil das redes, o Google disse que já vinha manifestando preocupações sobre as mudanças e que elas podem impactar na liberdade de expressão e economia digital. A Big Tech americana ainda disse que está analisando a tese aprovada pelo STF e os impactos nos seus produtos, mas reforçou que está aberta ao diálogo. Agora, quem também se manifestou sobre a decisão do STF foi a Meta, a empresa do norte-americano Mark Zuckerberg. A Meta disse que as novas regras levantam preocupações sobre a liberdade de expressão, assim como o Google disse, e as milhões de empresas que usam os aplicativos da empresa para criar os seus negócios aqui no Brasil também podem ser afetados, Rodrigo. Agora a Meta, o Google, tentando jogar os pequenos empresários contra a decisão do Supremo. Olha aí, vão atrapalhar o seu negócio. É uma decisão para criar regra, porque é um verdadeiro vale-tudo, vale-tudo é outra coisa, é novela, mas é um bang-bang, se você preferir assim, nas redes sociais, sem nenhuma regra. Então, tem que ter algum tipo de regramento. Vamos para as notícias de economia. Sexta-feira, a semana vai terminando com boas notícias para a economia brasileira. A taxa de desemprego voltou a cair no Brasil. Atingiu 6,2% de desemprego no trimestre encerrado em maio.
Nos 3 meses anteriores, a taxa estava em 6,8%. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. O resultado também representa uma queda no desemprego de quase 1 ponto percentual em comparação ao mesmo trimestre do ano passado, quando a taxa estava em 7,1%. Outro destaque ficou para os trabalhadores com carteira assinada, sabe? Emprego formal, né? Atingiram um novo recorde de empregos formais no último trimestre. 39,8, quase 40 milhões de brasileiros com carteira assinada. Segundo o IBGE, o número representa uma alta de 0,5% em relação ao trimestre passado. O Brasil com recordes, com boas notícias no emprego e mesmo assim um mau humor danado na política, né? Chama a atenção da gente. Notícia de polícia misturada com política. O prefeito de Palmas, capital do Tocantins, Eduardo Siqueira Campos, do partido Podemos, foi preso pela Polícia Federal na manhã de hoje, durante a nova fase da Operação Cisâmnes, que investiga um esquema de venda de sentenças no Superior Tribunal de Justiça. É o STJ. Então, venda de sentença no STJ. Não é o STF, é o STJ. Segundo a PF, o objetivo é aprofundar as investigações sobre a existência de uma organização criminosa responsável pelo vazamento sistemático de informações sigilosas de investigações em curso no STJ, que tem impacto direto em operações da Polícia Federal. Laura Couto, por favor. Rodrigo, além do prefeito, também foram alvos de mandado de prisão o policial civil Marcos Albernaz e o advogado Antônio Yanovitch Filho. A PF também realizou buscas em 3 endereços na capital do Tocantins. A Prefeitura de Palmas informou que o prefeito Eduardo recebeu a decisão com serenidade e vai colaborar com as investigações, com o trabalho da polícia. A Prefeitura ainda disse que a decisão não tem relação com a atual gestão. É da família Siqueira Campos, que manda no estado do Tocantins desde que foi criado o estado, ali depois da Constituição de 1988. Notícias internacionais, vamos para o Oriente Médio. As Forças Armadas de Israel abriram investigação hoje para apurar se soldados do país atiraram mesmo contra palestinos num centro de ajuda humanitária na faixa de Gaza, o que configura crime de guerra. O jornal israelense Haaretz, que é um jornal independente, crítico do regime de extrema-direita do Netanyahu, o jornal publicou uma reportagem hoje com relatos chocantes de soldados e oficiais que atuam em Gaza. Os militares disseram para o Haaretz que o governo de Netanyahu ordenou que eles atirem contra os palestinos nos centros de ajuda humanitária. É crime de guerra. O Netanyahu pode se transformar oficialmente num criminoso de guerra. Segundo o governo de Gaza, controlado pelo Hamas, controlado não, foi eleito, sabe? Foi eleito. Essa é a palavra correta. Você gosta ou não no Hamas, foi eleito, né? E o Israel não gosta. Segundo o governo de Gaza, 549 pessoas foram mortas na região desde 27 de maio, elevando para mais de 56 mil o número total de vítimas. O genocídio promovido por Benjamin Netanyahu gera reações no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Olha só, funcionários da Fiocruz, está aqui na tela a matéria da Mídia Ninja, ó. Funcionários da Fiocruz lançaram um manifesto para que o Brasil suspenda qualquer tipo de cooperação com Israel no campo das ciências, pesquisa e tecnologia. Laura Couto. Cerca de 400 funcionários, pesquisadores e acadêmicos que fazem parte da Fiocruz assinaram uma declaração ontem fazendo um apelo pela essa ruptura de cooperação científica e tecnológica do Brasil com Israel. O manifesto foi organizado pelo coletivo Vozes da Fiocruz pela Palestina. A proposta é uma reação ao genocídio praticado pelo governo de Benjamin Netanyahu contra os palestinos em Gaza, em especial diante dos ataques aos hospitais, ambulâncias e assassinato dos médicos. Rodrigo. Muito bem, Laura. Então a gente sai agora de Israel e eu vou para a atualização de notícias sobre o caso da brasileira Juliana Marins, né, que faleceu infelizmente lá na Indonésia. A autópsia de Juliana, divulgada hoje, aponta que a brasileira morreu por um trauma contundente, resultando em danos a órgãos internos e hemorragia. Ela foi caindo naquela encosta. Eu já vi relatos, é muito difícil, né? As pessoas, como assim? Por que não conseguiu se segurar? É uma encosta muito íngreme e a autópsia mostrou que ela teve vários traumas e por isso morreu. O presidente Lula cumpriu a promessa e revogou o decreto que impedia o governo federal de custear transporte de corpos de brasileiros mortos no exterior.
Laura Couto, traz para a gente rapidinho, Laura, só atualização sobre isso, a decisão do Lula. Sim, essa medida foi publicada no Diário Oficial e de hoje prevê 4 hipóteses excepcionais de custeio de traslado de corpo nacional falecido no exterior. Então, se a família comprovar incapacidade financeira, se as despesas do traslado não estiverem cobertas por um contrato, um seguro de contrato, e se o falecimento ocorrer em circunstâncias que causem comoção. Rodrigo? É isso, é o caso, né? O caso da Juliana, comoção. Rapidinho também para a gente encerrar, o prazo para o pagamento da taxa do Enem, hein? Se você tem filho, sobrinho, neto, amigo, namorada, namorado que vai fazer o Enem, mesmo que já tenha se inscrito, tem que pagar a taxa para que a inscrição seja confirmada. Os estudantes do terceiro ano, vou virar para cá que a gente tem a manchete aqui também, ó. Os estudantes do terceiro ano de escolas públicas que concluem o ensino médio estão isentos, mas lembra seu amigo, seu filho, alguém aí da família, tem que pagar a taxa, senão depois chega lá na hora não pode fazer o exame. Laura Couto, dado esse recado para a turma do Enem, Laura, obrigado. Mais uma vez a gente encerra a semana aqui no ICL Urgente. Obrigado. Obrigada, Rodrigo. Bom fim de semana para você e todo mundo que está nos assistindo. É isso. Vem aí, pessoal, uma nova edição de um dos maiores sucessos da história do ICL, a aula aberta e gratuita Investir para Todos, né? A aula conduzida pelo Eduardo Moreira, né? Nela você vai aprender de uma vez por todas como funciona o mercado financeiro. Sobrou um dinheirinho? Eu sei que às vezes não sobra dinheiro nenhum, mas se sobrar, como é que se aplica? Vai deixar parado na conta? O Edu ensina a fugir das armadilhas que existem por aí no mercado. Como é que você faz para acompanhar essa aula? Digita agora, iclurgente.com.br, iclurgente.com.br, abre um campo lá, você põe o seu e-mail e domingo, daqui a 2 dias, o ICL manda para você o aviso, olha, é agora, 8 da noite no domingo, e você assiste essa aula e aprende a circular melhor na área das aplicações financeiras. Dado o recado, pessoal, queria agradecer demais a Roberta Garcia, vem aí, e o Chico Sá também com N2 e mais notícias. O ICL Urgente volta na segunda-feira. Obrigado. Faltam só 2 dias para nossa aula Investir é para todos. Uma aula fácil, rápida e muito prática. É de graça participar. Uma coisa que não é muito comum acontecer. As pessoas aí cobram fortunas para ensinar menos do que eu vou ensinar nessa 1 hora de aula. E a gente se vê daqui a 2 dias. Você pode ir para qualquer país e fazer qualquer tipo de documentário. Eu não hago apologia da pobreza, hago apologia da sobriedade. Agora, eu disse, vem, eu desafiei, vem aqui, para ver se eu tenho renda ou não. Para quem ainda não entendeu, isto é uma guerra de narrativas. E nos campos de batalha, as máquinas de moer reputações estão sempre à espreita. Pouco interessa os meios, interessam apenas os fins. E os fins são muito lucrativos nesta indústria. Veja a importância da resiliência dos colegas que nunca abandonaram esse caso. Então não adianta vocês fazerem campanha contra mim, porque eu vou continuar fazendo meu trabalho como jornalista como eu sempre fiz. Que a relação fraterna com as pessoas não entra no PIB. Você tem as condições que você precisa para viver numa comunidade onde um não depende de explorar o outro. Eu sei que eu não vou ver a colheita, mas faço questão de morrer semente. Eu disse uma coisa que eu repito: a morte vai me encontrar lutando. Acho que a gente escolheu bem as pessoas que trabalham com a gente.